Professor Otávio aqui. A gente vai começar a ver agora o algoritmo de ordenação merge-sort, o algoritmo de ordenação por mesclagem. Antes de começar a ver o algoritmo em si, a gente vai ver um algoritmo de ordenação que a gente vai usar no algoritmo merge-sort. Então é interessante a gente entender primeiro como funciona esse algoritmo de ordenação. A diferença dele é o seguinte: ele se aproveita do fato de que a gente já tenha duas sublistas ordenadas, tá? Porque não adianta nada se a gente tiver que juntando as coisas e ter que ordenar tudo de novo. Vou juntar, a ideia é que a gente tem uma lista só. Eu quero juntar essa lista com essa. Só que eu não posso simplesmente unir as duas assim, que elas vão ficar desordenadas. 2, 6, 7, 8, 1, 4, 5, 9. Elas vão ficar desordenadas. Mas ao passo que eu não posso juntar as duas e aplicar outro algoritmo de ordenação, bubble sort, quicksort, perdi trabalho à toa, separando essas listas. Então, quando a gente já tem uma sublista ordenada e outra sublista ordenada, a gente pode, então, se aproveitar desse fato. E o que a gente pode concluir? Eu concluo o seguinte, que se eu vou juntar as duas sublistas e eu sei que ambas estão ordenadas, o primeiro elemento, ou seja, o menor elemento da minha lista final, ou vai ser o primeiro dessa lista, ou vai ser o primeiro dessa lista. Então essa é a ideia. Então, qual é a ideia? Eu vou verificando os primeiros elementos de cada uma das listas e quem for o menor eu coloco. Então, a gente precisa, para poder aplicar esse algoritmo, de dois índices. Um índice I, que vai começar no início da primeira, na posição que determina o começo da primeira sublista, e o índice J, que determina o começo da segunda sublista. Qual a ideia? Eu vou pegar e vou comparar. I é menor que J? Não é. Como não é, então quer dizer que J que é menor do que I. Então eu pego J e coloco numa lista auxiliar, na primeira posição de uma lista auxiliar que a gente tem. Então quando eu colocar elementos aqui, vocês entendam que está numa lista auxiliar, ou seja, outra estrutura de lista que eu vou acrescentar, uma estrutura vazia onde eu vou usar aquelas posições. E avanço J. E repito a pergunta, I é menor que J? Agora é. Então, eu pego o elemento que I está marcando e coloco na próxima posição da minha lista auxiliar. Avanço I. Pergunto novamente, I é menor que J? Não, o J é menor. Então eu pego o J e coloco na próxima posição da minha lista auxiliar. Avanço J. Pergunto, I é menor que J? Não. Então pego o J e coloco na próxima posição da minha lista auxiliar. Depois, avanço J e pergunto, I é menor que J? É. Então eu pego I e coloco na próxima posição, avanço ele. Pergunto, I é menor que J? É. Coloco o I na próxima posição e avanço. Pergunto novamente, I é menor que J? É. Coloco I na próxima posição, avanço e já chegou ao final. Não tem mais elemento nenhum na sublista que I estava gerenciando. Então agora a gente só acrescenta os elementos que faltam na lista de J. Como só tem um, eu pego, coloco J lá e avanço. J agora chegou ao seu final. Então eu termino a execução desse algoritmo. Ao terminar, eu copio para as posições originais os elementos que eu acabei de aplicar
Então eles voltam, ou seja, faço uma cópia da lista auxiliar para a lista original. E eles estão ordenados. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Perceba que não tenho 3 porque eu não preciso necessariamente ter todos os elementos na ordem. Eu posso ter 1, 200, 400 e 500. Eles estão ordenados. Então não precisa ter necessariamente todos os elementos. Lembrando, esse algoritmo só funciona para listas para a gente juntar duas sublistas que já estão previamente ordenadas. Não adianta pegar duas listas quaisquer e querer juntar com esse que não vai adiantar. E a gente precisa, de fato, aplicar outro algoritmo de ordenação em cada uma das listas. Não é o nosso caso aqui. Então a gente vai usar esse algoritmo no merge sort. Beleza, galera? É isso aí, então já a gente conversa sobre o merge sort. Agora a gente vai ver de fato como funciona o algoritmo de ordenação merge sort. A gente vai usar nele, a gente vai ver que em determinadas etapas a gente vai usar aquele algoritmo de ordenação que a gente acabou de aprender. A ideia do algoritmo de ordenação merge sort é também aplicar a técnica do dividir para conquistar. Só que diferente do quicksort, agora as recursões elas vão acontecer no início do algoritmo. Ou seja, primeiro eu vou dividir toda a lista em unidades elementares, com um elemento só, que é a minha condição de parada, e depois eu vou começar a fazer as ordenações usando aquela regrinha que a gente viu aí há pouco. Bom, primeiramente, a gente no merge sort divide a lista ao meio, sempre vai dividindo as listas ao meio e assim sucessivamente. Então aqui a gente tem um exemplo, tem uma lista de 9 elementos, a gente vai primeiro escolher o meio. Eu vou setar aqui o pivô, porém não é a ideia de conceito de pivô, estou setando aqui a posição central da minha lista. Se essa é a posição central da minha lista, eu vou ir aplicando o merge sort recursivamente até chegar a unidades elementares. Então, beleza, cheguei, encontro o elemento central da lista, aplico o merge sort. Eu tenho que escolher em quem que eu vou botar o elemento central, vou colocar na lista da esquerda. Ok, aplico o merge sort e aí eu divido essa lista e essa lista aqui. Tá? Aplico recursivamente o merge sort aqui, então elemento central é escolhido, aplico o merge sort, divido aqui e aqui. Aplico recursivamente nessa, depois eu vou nessa, mas primeiramente nessa, elemento central escolhido, aqui. Depois aplico novamente o merge sort e divido assim. Bom, a gente percebe agora que a gente tem na árvore de recursão várias etapas, essa, depois essa, depois essa, depois essa e depois essa lista. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5 listas ainda para trabalhar. Bom, uma vez que a gente dividiu, a gente simplesmente chegou aqui e vamos aplicar o merge sort novamente aqui. Só que aqui a gente atinge a nossa condição de parada, ou seja, um elemento apenas. Então, ele já está ordenado. Como ele já está ordenado, eu simplesmente volto à anterior e executo o merge sort aqui. Também é um elemento apenas, então ele já está ordenado. Então, como ambos estão ordenados, eu volto e junto os dois. Uma vez que eu junto os dois, uma vez que a junção está fisicamente feita, a gente precisa aplicar agora a ordenação que a gente aprendeu. Então, no começo da primeira lista eu seto o I e no começo de onde era a segunda eu seto o J. E faço a comparação. I é menor que J? É. Então coloco I lá no meu vetor auxiliar. Avanço I e já chegou ao seu final. Se encontrou com J, já chegou ao seu final. Então eu só acrescento J no vetor auxiliar. Depois eu terminei a ordenação dessa sublista, copio da lista auxiliar
os dois elementos para a lista principal de novo. Eles agora estão juntinhos aqui. Agora eu volto na árvore de recursão, aplico recursivamente o quicksort aqui. Esse elemento também é único, então ele já está ordenado. Volto ele e ele vai ser juntado aqui nessa lista de 3. Aplico o J onde é o começo da segunda lista e aplico o I no início da lista anterior e faço as comparações. I é menor que J? É. Coloco I na lista auxiliar e avanço I. Pergunto, I é menor que J? Não. Então boto J na lista auxiliar, na próxima posição da lista auxiliar, e avanço J. J chegou ao seu final. Então é só adicionar os I's que ainda faltam, né? Percorrer. Como só faltava um, I e J agora chegaram ao final da sublista, eu copio novamente a sublista que a gente tem aqui. Ok. Terminei a aplicação aqui, aplico o merge sort nessa. Nessa ainda não está na forma de elementos unitários, tem 2 elementos aqui. Então, novamente, acho o elemento central, aplico o merge sort e divido. Beleza, agora vou aplicar o merge sort nessa e nessa. Ok. Quando eu for aplicar o merge sort nessa e nessa, eu já identifico que são listas unitárias. Então, aplicando aqui, essa já é unitária, condição de parada atingida, não faço nada, só retorno ela. E aplico nessa, condição de parada atingida, junto as duas. Na hora de juntar, coloco I na primeira posição e J onde é o começo da segunda lista. Começo da primeira lista, começo da segunda lista, pergunto. I é menor que J? É. Coloco na lista auxiliar. E anda, já se encontrou com J, chegou ao final, então agora eu vou adicionando os J's que faltam. Então, adiciono 7. Já ordenei essa sublista, trago ela de volta, copio da lista auxiliar para a lista principal. Ok? Beleza? Parto de novo para a árvore acima na recursão. A árvore acima na recursão é essa lista com essa, que ambas já estão ordenadas. Então, boto o I aqui no começo e o J no começo dessa lista. E começo a fazer a ordenação. I é menor que J? Não. Então, J vai primeiro e eu avanço J. I é menor que J? É. Então, coloco I, e avanço ele. E faço a pergunta. I é menor que J? É. Então, coloco I na lista auxiliar, na próxima posição da lista auxiliar, e avanço ele. Pergunto novamente, I é menor que J? Não. Coloco J na lista auxiliar, avanço, ele já chegou ao seu final, e agora só resta eu ir colocando o I que falta. Então, coloco I agora também já chegou ao seu final, eu concluo e agora copio da lista auxiliar para cá. Então, aqui a gente tem esse ramo já ordenado. Agora, volto para a árvore de recursão, o primeiro patamar, e agora aplico a essa lista o merge sort. Escolho o pivô, né, que nesse caso a gente vai ter essa posição aqui como pivô, divido a minha lista. Depois, aplico recursivamente o merge sort nessa e nessa. Escolho um pivô dessa. Essa aqui ainda vai ficar para depois a aplicação do merge sort. Aplico o merge sort novamente. Divido. E aí aqui a gente tem essa lista dividida aqui. Novamente, aplico o merge sort nessa última aqui que ficou e divido. Agora eu vou aplicar o merge sort nessa e nessa. Já são listas unitárias, então o que eu faço?
concluo essa e volto. Aplico merge sorte nessa. Já é uma lista unitária, condição de parada atingida, volto na árvore de recursão, junto as duas. Ao juntar, eu faço a ordenação. Boto J no início da segunda lista, onde era, e I no início da primeira lista. E pergunto, I é menor do que J? Não. Coloco J na primeira posição da lista auxiliar. Avanço J. J já chegou ao seu final. Agora coloco então os I's e vou avançando o que falta. Como só tem um, I já chegou à sua posição final. Então, copio novamente essa lista para cá. Ok. Volto na árvore de recursão, aplico merge sorte nessa. Uma vez que eu aplico merge sorte nessa, é um elemento unitário. Então, atingi minha condição de parada, não tenho nada o que fazer aqui. Simplesmente junto a essa aqui. Ao juntar, posiciono J no começo da onde era a segunda e I no começo da onde era a primeira, antes da junção. Feito isso, pergunto, I é menor do que J? É. Coloco I na lista auxiliar e avanço. E pergunto novamente, I é menor do que J? Não. Então boto J na lista auxiliar, na próxima posição, avanço. J chegou ao seu final, resta a gente ir colocando I. Então coloco o I, avanço. I e J chegaram ao seu final, concluí essa etapa da ordenação, copio os elementos para as posições originais. Ok, volto na árvore de recursão, aplico o merge sorte aqui. É um elemento unitário, então não tenho o que fazer, condição de parada foi atingida, unifico na árvore acima, no nó acima, esses aqui e faço novamente o algoritmo de ordenação. J no início da segunda e I no início da primeira. I é menor que J? É. Coloco na auxiliar. Avanço I. I é menor que J? É. Coloco na próxima posição da lista auxiliar. Avanço. I é menor que J? É. Coloco na próxima posição. I avança, I já chegou ao seu final. E agora resta colocar J. Coloco J, avanço, J chegou ao seu final, então nada mais há a se fazer aqui. Agora volto para o primeiro nó da recursão e eu tenho aí essas duas listas aqui. Então, coloco I no começo da segunda e J I no começo da primeira e J no começo da onde era a segunda. Deixa eu só unificar aqui para ficar certinho. Ok. E pergunto, I é menor que J? Não. Coloco J na lista auxiliar. Avanço J. I é menor que J? Não. Coloco J na posição auxiliar, na lista auxiliar, na próxima posição, avanço ele. I é menor que J? É. Então coloco I na próxima posição da variável auxiliar, avanço ele. I é menor que J? É. Coloco I na próxima posição da variável auxiliar, avanço ele. I é menor que J? Não. Então coloco J na próxima posição da variável auxiliar e avanço ele. I é menor que J? É. Então coloco I na próxima posição da variável auxiliar e avanço ele. I é menor que J? É. Então coloco I na próxima posição da variável auxiliar. Já coloco aqui para ficar certinho. E avanço ele. I é menor que J? Não. Então coloco J na próxima posição e avanço ele. J chegou ao seu final, resta eu colocar os I's que faltam, só falta um. Coloco I na próxima posição e avanço, I e J chegaram ao seu final. Copio para as posições da lista original.
Não há mais nenhuma chamada recursiva para fazer, então a lista está ordenada pelo algoritmo merge sort. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, galera, esse é o algoritmo merge sort, é um algoritmo mais complexo para entender, né? Voltem várias vezes o vídeo se for necessário para poder pegar, entender cada um dos procedimentos. E é um dos algoritmos mais eficientes. A desvantagem dele é que ele precisa de uma estrutura auxiliar, ou seja, uma lista auxiliar para fazer essas cópias e trazer de volta para a lista original, né? Então a memória consumida é um pouco maior, mas o desempenho é um desempenho, né? A complexidade dele é a menor que tem dos algoritmos que a gente já viu. Espero que tenha ficado claro. Um forte abraço a todos aí.